Os índios eram, por ordinário, membrudos, corpulentos, bem dispostos, robustos e forçosos. Essa foi a descrição feita pelo padre Simão de Vasconcelos sobre os índios brasileiros no período da descoberta do Brasil. Esses dizeres representam um pouco mais que uma descrição. Podem ser entendidos como uma das primeiras evidências de como a atividade física era presente no dia a dia dos primeiros brasileiros. Não se deve pensar, a partir daí, na educação física sistematizada. Nossos bons selvagens não tinham sequer um vago conceito do que seria isso. O seu vigor físico era fruto da sua própria necessidade de sobreviver, da lei que imperava dentro da selva, que era a lei dos mais fortes. Precisavam do vigor físico para sobreviver às implacáveis batalhas que havia entre tribos distintas. Serem hábeis nadadores, pois viviam rodeados de rios e banhados pelo mar. Destros arqueiros, pois dependiam das flechas para caça e defesa. E corredores incansáveis e orientados. Além disso, precisavam saber aproveitar o que a natureza tinha a lhes oferecer de facilidades. Aprenderam a montar a cavalo, a vencer a correnteza das águas, embarcados em canoas feitas a próprio punho. Os colonizadores, desde o início, entenderam a importância da atividade física na vida desses selvagens. Já nos primeiros contatos, os jesuítas, através de seus colégios, tiveram a preocupação de implementar a atividade física na formação dos seus alunos indígenas, pois assim poderiam controlar melhor a inquietude dos mesmos. O entendimento da importância da atividade física se estendeu por todo o período que seguiu. Agora, independente, o Brasil Império, antes mesmo de escrever a sua Constituição, começou a desenvolver teorias sobre a importância da educação e a inclusão dos exercícios físicos nesse processo como algo fundamental. Muitos deputados e governadores de províncias da época se preocuparam em criar leis e tratados que organizassem e valorizassem o ensino da educação física, bem como os professores que a ensinavam. O próprio imperador Dom Pedro II, já no final do período Brasil Império, presidiu algumas conferências sobre o assunto. Entre os séculos XIX e XX, surge o movimento higienista, quando os médicos sanitaristas refletiam sobre sucessivas ocorrências de surtos epidêmicos de algumas doenças como febre amarela, tifo, varíola e tuberculose, as quais aumentavam as estatísticas de morte entre as populações urbanas. O emergente crescimento do comércio, da indústria nas cidades e do trabalho assalariado foram alguns dos motivos que geraram uma evasão de pessoas do interior para a cidade em busca de novas oportunidades, ocasionando um crescimento urbano desordenado com péssimas condições sanitárias. Vista as péssimas condições de vida às quais os trabalhadores estavam expostos, observaram que havia a necessidade de uma intervenção para orientar, higienizar e educar a população. A classe médica encabeçou a ideia que a higiene e a educação juntas poderiam mudar a face do país. Neste sentido, as instituições médicas e o pensamento pedagógico brasileiro foram representados por Rui Barbosa e Fernando de Azevedo. Por meio de publicações, discursos e conferências, trouxeram elementos que auxiliaram na compreensão da necessidade de uma educação física escolar que auxiliasse a saúde física moral da população. O exercício físico aparece como antídoto para todos os males, além de ser potencialmente capaz de prevenir e curar doenças, de construir um corpo robusto e saudável, e se tornando um valioso canal para a medicalização da sociedade. Sendo assim, o movimento higienista buscou educar fisicamente, higienicamente e moralmente o indivíduo para a formação de uma sociedade que fosse capaz de corresponder ao novo momento histórico brasileiro. Este movimento deixou marcas na compreensão da educação física que se perpetuou até os dias atuais.
Desde o final do século XIX, o Brasil passava por transformações estruturais e econômicas. Com isso, crescia o interesse por novas tecnologias e novos estilos de vida que incluíam a grande propagação de práticas esportivas por parte dos brasileiros. No século XIX, havia um interesse por jogos de azar e lutas. Touradas também eram comuns no Rio de Janeiro e em São Paulo, assim como a capoeira, que se tornou comum entre os populares, apesar de ser bastante criticada pela elite na época. A elite tinha como modalidades esportivas em destaque o turf e o remo. No início do século XX, as práticas esportivas tinham uma representação ligada ao lazer e ao tempo livre, mas tinham importância também no currículo de algumas escolas. Os esportes eram associados ao espetáculo e às vezes definidos como manifestação cultural. Criou-se em São Paulo em 1913 um seminário, um tipo de publicação especializado em divertimentos e direcionado ao público específico, onde o turf, o futebol, o ciclismo, esgrima e remo faziam parte do escopo deste seminário. As corridas de bicicleta ocorriam em estruturas físicas próprias, onde também eram realizadas partidas de futebol. O remo, outro esporte moderno, oferecia também, como o ciclismo, o contato com a prática ao ar livre, com as águas, com a natureza e daí sua significação com o hábito saudável. Surge então a relação esporte e saúde. O hipismo era muito apreciado pelos brasileiros e já no final do século XIX, a sociedade brasileira já acumulava conhecimento específico sobre esta modalidade e se organizava para promover uma agenda de competições. Em 1911 foram fundadas as Sociedades Hípica em São Paulo e o Clube Esportivo de Equitação no Rio de Janeiro. Já em 1920, o país passa por uma febre de concursos hípicos no eixo Rio-São Paulo. Os esportes no final do século XIX eram praticados exclusivamente por homens, e nessa época as mulheres eram meramente espectadoras. Só no início do século XX que a história começou a se modificar, e elas conseguiram espaço em alguns esportes, entre eles a ginástica e a natação. O modelo esportivo invade, portanto, a vida cotidiana no século XX. As escolas, as empresas, os lares e toda uma expectativa de educação do corpo, de saúde, com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida. Após a Revolução de 30, Getúlio Vargas assume a reforma provisória e cria o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, designando como ministro Francisco Luiz da Silva Campos, que inicia uma série de reformas em vários ramos de ensino, elegendo como prioritário o ensino secundário, correspondente atualmente do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio, sendo obrigatória a educação física em todas as classes das instituições desse ensino. Como mostra da importância que a educação física assume no governo de Getúlio, em 1940, o ministro da Educação, Gustavo Capanema, regulamenta a frequência mínima obrigatória para as aulas de educação física em 75% da totalidade durante o ano escolar. A educação é vista como um elemento fornecedor de cidadãos e soldados para a guerra. O Brasil precisava de homens inteligentes e disciplinados, devendo cuidar, portanto, de tornar sadia e forte a sua mocidade, partindo da ideologia do regime que era pautado na criação de uma identidade nacional. Para isto, a educação física escolar é tida como uma disciplina escolar capaz de formar este cidadão. Com o advento do Estado Novo, o apelo patriotista se coloca como diretriz fundamental e buscava preparar fisicamente os jovens de sexo masculino, para que atuassem como defensores da pátria. Já as mulheres tinham como objetivo exercer a função de mãe, como missão gerar filhos fortes e saudáveis, zelando pelo futuro do amanhã.
Para isto, eram submetidas a uma educação distinta do homem, tornando sua participação restrita na área da educação física. O esporte, com a sua ideia de promover saúde, sempre influenciou o comportamento da sociedade, mudando seus hábitos, os costumes e a sua cultura, sendo capaz também de criar sonhos e ideais. A educação física pauta no esporte a nova técnica corporal com o objetivo de representar o país no cenário internacional. A evolução do esporte até se tornar espetáculo aconteceu de forma natural, pois no sistema capitalista, um fenômeno aceito e incorporado tanto pela classe trabalhadora quanto pela classe dominante não poderia passar despercebido. Assim, o esporte, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, passou a ter conotações mercadológicas. Considerando o processo histórico da educação física no Brasil, compreendemos que esta se desenvolveu fortemente ligada às instituições médica, militar e esportiva, sendo historicamente subordinada aos seus interesses dessas instituições. A educação física surge com o papel de promoção de corpos saudáveis, dóceis, preocupados com a estética, mão de obra e nacionalismo. Porém, essa determinação inicial se altera por meio das mudanças históricas. Em meio a esse fanatismo que a mídia sempre envolvida propunha, o esporte se tornou espetáculo, onde o que deveria representar mera diversão e prazer foi visto como uma manifestação cultural poderosa e influente, capaz de alienar e massificar a população em torno do capitalismo e consumo. Enfim, é visível a grande influência que o esporte obtém na mídia nos dias de hoje, se adequando a regras, dias e a horários, para que o público possa estar mais habituado a essa dependência que o jornalismo esportivo constrói. Mesmo que o esporte tenha uma relação com o lazer e a diversão, fica evidenciado que sempre será uma questão sociocultural treinar para competir, ganhar é o sucesso da fama. No século XX, a educação física criticou o modelo vigente da época, entrelaçando-se com o processo de redemocratização do Brasil, possibilitando uma renovação do cenário pedagógico. No período da ditadura, não era permitido que determinados conhecimentos fossem ensinados. As aulas de educação física eram associadas a movimentos ginásticos, principalmente pelos interesses militares. Por muitas vezes, a educação física foi utilizada como instrumento de poder político. A partir das décadas de 70 e 80, surgem movimentos renovadores, em oposição à vertente tecnicista, esportivista e biologicista, onde estabelece a renovação da educação física qualificando o conhecimento científico. Esses movimentos trouxeram novas concepções inspiradas no momento em que o país passava. Nessa época, no contexto escolar, vários profissionais de educação física, após terem se especializado, publicaram sobre a educação e trouxeram críticas radicais à educação física, colocando-se contrários ao capitalismo e a favor da democratização do Brasil. Nessa época, a educação física deixa de tornar-se uma atividade curricular e passa a tornar-se um componente curricular. As novas concepções foram como uma tentativa de romper com o modelo mecanicista. Fruto de uma etapa recente da educação física, surgem várias abordagens tais como a desenvolvimentista, com a tentativa de caracterizar a progressão normal do crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo social. A construtivista interacionista, centrada no conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo. A crítico-superadora, enfatizando o discurso da justiça social na praxe pedagógica. A sistêmica, trabalhando com o conceito de hierarquia, tendências autoafirmativas e autointegrativas. A psicomotricista, entendendo que o envolvimento da educação física é com o desenvolvimento da criança, com o ato de aprender. A crítico-emancipatória, propondo uma educação emancipadora, transformadora, gerando indivíduos autônomos. A cultural, com a crítica à perspectiva biológica da educação física na escola. A saúde renovada,
buscando conscientizar a população e, sobretudo, a escola sobre os benefícios da saúde, dentre outros. Portanto, as concepções ou abordagens pedagógicas trouxeram para a educação física novas e diferentes compreensões da educação física escolar. A educação física brasileira vem ao longo dos anos apresentando características que correspondem a momentos políticos, econômicos e sociais da nação. É no final do século XIX e na primeira década do século XX que surge a primeira tendência da educação física brasileira, a higienista. Nesta, há uma ênfase em relação à questão da saúde. Para tal concepção, cabe à educação física um papel fundamental na formação de homens e mulheres sadios, fortes e dispostos à ação. A ideia central é a disseminação de padrões de conduta forjados pelas elites dirigentes em todas as classes sociais. A robustez corporal de certa parcela da juventude advinda de uma vida de poucas privações e é colocado como paradigma para toda a juventude. No período de 1930 a 1945 surge a educação física militarista, que se preocupa com a saúde individual e pública, mas com o objetivo fundamental é a obtenção de uma juventude capaz de suportar o combate, a luta e a guerra. Para tal concepção, a educação física deve ser bastante rígida para elevar a nação à condição de servidora e defensora da pátria. O papel da educação física é de colaboração no processo de seleção natural, eliminando os fracos e premiando os fortes no sentido da depuração da raça. A educação física pedagogicista do período de 1945 a 1964 é a concepção que vai reclamar da sociedade a necessidade de encarar a educação física não somente como prática capaz de promover a saúde ou de disciplinar a juventude, mas de encarar a educação física como uma prática eminentemente educativa. E mais que isso, ela vai advogar a educação do movimento como a única forma capaz de promover a chamada educação integral. Após 1964, surge a educação física competitivista, cujo objetivo fundamental é a caracterização da competição e da superação individual como valores fundamentais e desejados para uma sociedade moderna. Ela volta-se então para o culto do atleta-herói, aquele que com todas as dificuldades chegou ao pódio. É uma educação física de alto nível e a prática desportiva deve ser massificada para que os atletas sejam capazes de chegar a ganhar medalhas olímpicas. Já a educação física popular, ligada ao movimento operário e popular, entende que a educação dos trabalhadores está ligada à mobilização e organização contra a elite dominante. Ela é livre no sentido de não estar vinculada à saúde, não pretende disciplinarizar o corpo ou até mesmo o ganho de medalhas. O objetivo é a ludicidade, a cooperação, assim a ginástica, o desporto, o jogo contribuem para construir uma unidade operária. Em se tratando da contemporaneidade, fica clara a extrema preocupação com a estética corporal. Esta preocupação com a forma física surge na Grécia no período da Idade Antiga. Porém, naquela civilização não havia uma dissociação entre o corpo e a mente. A estética era apenas parte do homem integral almejado. Nas últimas décadas, observa-se que o culto ao corpo tem sido bastante explorado, sendo usado como mercadoria nos diversos segmentos da indústria e do comércio. Associado a isso, o movimento em prol da saúde tem cada vez mais ocupado espaço nos meios de comunicação, o que leva a muitas pessoas a buscarem de forma às vezes irresponsável e desenfreada meios que não respeitam os limites do corpo, causando deformações, mutilações, doenças físicas e psicológicas. A mídia é a grande divulgadora desse universo fitness, manipulando e incentivando seus telespectadores ao consumo exacerbado de nutrientes, cirurgias, drogas, programas sem respaldo científico, dentre outros. O cinema, a revista, os jornais e até personalidades são utilizadas para mostrar e fortalecer cada vez mais essa ideia de que é preciso ter um corpo perfeito e uma estética que acompanhe as tendências,
sem respeitar a individualidade, vendendo a ideia de sucesso e felicidade. Neste cenário, o profissional de educação física é solicitado para dar conta do que é vendido e explorado das diversas mídias. Ser belo, saudável e perfeito. Neste momento histórico, o seu papel se torna evidente como aquele que terá a fórmula mágica para corresponder aos seus anseios do imaginário das pessoas. Porém, não é veiculado que a saúde e, por consequência, a beleza são consequências da elaboração e execução de projetos políticos na área da saúde e da educação nas quais este profissional se insere. Como podemos observar, a história da educação física não se faz sozinha. Ela caminha de braços dados com momentos históricos do país, o que significa dizer que é influenciada pelas dimensões políticas, sociais e econômicas do mesmo. Porém, cabe aos profissionais tomarem consciência da sua responsabilidade para com a sociedade.